Hoje falaremos de fundo de logística. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e hoje, como exemplo de fundo logístico, nós vamos nos debruçar sobre o relatório gerencial do Vinci Logística, VILG 11. Vem comigo. Vamos lá, pessoal, começando então sem mais delongas, disclaimer básico que eu coloco em todo começo de vídeo desta série, destrinchando os relatórios gerenciais. O exemplo que estamos utilizando aqui é meramente didático, então não é para você sair aí abrindo o home broker, comprando o fundo ou vendendo o fundo que eu estou utilizando aqui como exemplo no vídeo de hoje, o VILG 11, porque isto não é uma recomendação de investimento. Isto aqui é apenas um vídeo didático, educacional, para que você compreenda quais são os elementos essenciais na leitura de um relatório gerencial de fundo imobiliário. Então vamos lá. O segmento logístico durante a pandemia foi um aí dos queridinhos do mercado de fundos imobiliários. Isso porque a atividade de e-commerce apresentou uma importante resiliência durante o período de lockdown, né, onde as pessoas não podiam ir a shopping center, por exemplo, ir ao comércio de rua, algumas atividades apenas estavam liberadas para funcionar, e aí as compras se limitavam ao mundo virtual. Muitos operadores logísticos e também varejistas com boa penetração no e-commerce acabaram optando por expandir a área bruta locável, a ABL, ocupada no segmento logístico, justamente para ganhar celeridade na entrega, ampliar o estoque disponível e atender esta demanda crescente que surgiu neste período de pandemia. Mas é importante destacar que o crescimento do varejo online não foi algo exclusivo do momento de pandemia. Quem acompanha o mercado há mais tempo sabe que este crescimento do e-commerce é algo que já vem acontecendo há mais de década, tanto no Brasil quanto no mundo. O que a gente percebe é que ano após ano, a fatia que o comércio eletrônico tem em relação a todo o comércio no Brasil e também no mundo, vem crescendo, né? Então, a gente diz que o share, né, o espaço, a fatia ocupada pelo comércio eletrônico, ela é ascendente e isto acelerou. Este movimento que a gente viu durante a pandemia foi uma aceleração de algo que já vinha acontecendo. É óbvio que este crescimento não será para sempre. É óbvio que o ritmo de crescimento, inclusive, em dado momento, ele pode diminuir um pouco e fatalmente diminuirá, até porque as coisas funcionam normalmente assim, não é verdade? Mas é importante a gente ter em mente que, para o bom varejista, o bom operador de varejo, o comércio eletrônico ele não é concorrente do varejo físico, ele é complementar, eles trabalham juntos. Não obstante, a gente vê muito um conceito chamado de phygital, que é a junção do físico com o digital. Tudo isso para te dizer que sim, o comércio eletrônico é uma força importante para o crescimento da ABL logística, para a ocupação da ABL logística, mas isto não significa necessariamente que ele vai matar o comércio físico. Inclusive, quem apostou nisso e foi contra o mercado de shopping centers na pandemia se deu mal, né? Porque, especialmente no Brasil, a gente viu a volta dos shopping centers com muita força. Mais uma vez, né? Eles são complementares o físico e o digital. Então, o que a gente vai observar no relatório gerencial de um fundo logístico, né? Eu fiz este introito, né, este comecinho, falando muito do e-commerce, porque muito do que é falado hoje sobre ativos logísticos carrega, né, esta questão da ocupação do e-commerce nestas áreas. Mas a gente precisa voltar aos fundamentos imobiliários, né? Lembra, oferta e demanda. Primeira coisa é a oferta logística no Brasil. Dado recente, tá? Dado aí do final de 2023, então não estou falando aí de 5 anos atrás, não, dado numa ponta um tanto quanto mais recente aí,
até porque levantar esse tipo de estatística não é trivial, então você não fica fazendo ali todos os meses. Mas a BL, né, Área Bruta Locável Logística no Brasil, total, ela é inferior ao que existe em algumas cidades nos Estados Unidos. Não é nos Estados Unidos como um todo, não, em alguns pontos específicos. Então, por exemplo, o que temos de logística no Brasil menor do que Dallas. Menor do que Dallas. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai caminhar para ter uma BL logística do tamanho, em quantidade, do que existe nos Estados Unidos. Mas precisamos concordar que não dá para imaginar que a gente vai ficar com a BL logística menor do que uma localização dentro dos Estados Unidos. E isso eu peguei a BL total aqui no Brasil. Quando você filtra a BL de alta qualidade, que é a BL que é demandada hoje especialmente por estes ocupantes ligados ao comércio eletrônico, operadores logísticos que se predispõem a fazer toda a logística para varejistas ou outros perfis de ocupantes que não querem ter esse tipo de dor de cabeça. Essa turma demanda imóveis de alto padrão. Mas, Ricardo, o que é um imóvel de alto padrão em se tratando de logística? Porque no prédio a gente até entende, uma laje muito grande, sistema de ar-condicionado muito eficiente, questões envolvendo aí economia de energia, por exemplo, boa oferta de vagas de estacionamento. Mas em logística é um espaço para armazenar as coisas. Essa era a visão lá atrás. Hoje mudou. A tecnologia que está embarcada nos condomínios logísticos, tecnologia de ponta, é muita robotização. Eu já tive o prazer de visitar condomínio logístico em que a mercadoria chegava em um caminhão, em uma determinada doca, e passava por todo o centro logístico ali, todo o espaço logístico, sofrendo separação, uma caixa ia para cá, outra ia para lá, montando novos conjuntos de pacotes, e era colocada em outro caminhão sem nenhuma intervenção humana do começo ao fim. Tudo robotizado. Do tirar a mercadoria do caminhão, colocar no equipamento, nas esteiras que fazem as medições, as divisões e a reorganização, até recolocar no outro caminhão que iria levar para o destino que pode ser final, intermediário, enfim, sem nenhuma intervenção humana. Então é muita tecnologia embarcada. E esta tecnologia embarcada, ela exige uma edificação com uma qualidade maior do que víamos no passado. Piso nivelado a laser, um pé direito mais alto, enfim, uma série de fatores, né, que permitem que esse tipo de equipamento esteja num condomínio logístico. Então, olhar a qualidade do ativo é importantíssimo porque isto coloca o ativo no pool, no grupo de elegíveis a serem ocupados pelos bons locatários. A localização é a pedra fundamental do investimento imobiliário. Precisa olhar a localização. Já falamos sobre isso lá no vídeo de fundos de escritório. Você precisa observar as boas localizações. E é óbvio que quando a gente fala de logística, a boa localização ela é diferente da boa localização do mercado de escritórios. Então, o que a gente tem de boa localização logística? Qual é o grande conceito? O grande conceito da boa localização logística, primeiro, passa por você estar próximo do cliente daquele ocupante. Lembre-se, ali estão sendo armazenadas mercadorias, via de regra, e este ocupante quer despachar e entregar essa mercadoria o mais rápido possível. O cliente deste ocupante, que está nesse condomínio logístico, pode ser ele mesmo. Ali ele tem estoque que vai ser levado para a fábrica dele. Ele pode ser o próprio cliente. E é interessante que ele esteja próximo, se não do lado, acoplado à fábrica. Mas pode ser o cliente final. A gente pode estar falando de uma varejista, uma Amazon, um Mercado Livre, Magazine Luiza, Lojas Renner. Ali estão as mercadorias desses varejistas e eles querem levar até o cliente final. É óbvio que quando você pensa nos maiores mercados consumidores, né, o entorno tende a demandar mais logística. Tudo isso para te dizer que é óbvio que o mercado de São Paulo, por ser o maior mercado consumidor do Brasil, ele tem uma maior demanda logística porque estes varejistas querem estar perto
deste consumidor final. Mas o varejo no Brasil não se limita a São Paulo. Quando você, morador de São Paulo, entra lá no aplicativo de uma varejista, compra algo e vê a opção de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, você fica muito feliz. Isso, inclusive, pode ser o que define ou não a tua intenção de compra naquele momento. Mas por que isso deve ser um benefício apenas para o morador de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Porque outras localidades, pensando, por exemplo, em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, região Sul, não podem gozar do mesmo benefício? Para isso, ativos logísticos nestas regiões metropolitanas, onde você tem mercado consumidor pujante, é óbvio, não do tamanho de São Paulo, mas mercado consumidor pujante, também possuem demanda. Então, você precisa sim observar estas regiões mais premium. O que é a região que, se eu fosse olhar para o mercado de escritórios, eu tenho lá em mente, Faria Lima, JK, Itaim Bibi. Quando eu olho para a logística, o que o pessoal vê com bons olhos? É o famoso raio 30 km de São Paulo. Então você pega a cidade de São Paulo, traça um raio de 30 km. Condomínios logísticos nestas localizações são super bem vistos pelos varejistas. Extrema, sul de Minas Gerais, por 2 fatores. Primeiro, um fator conjuntural, que é o benefício tributário. Então, Extrema tem benefício tributário, que acaba atraindo as empresas, e os condomínios logísticos lá estão, né? Conjuntural, porque eventualmente um dia isso pode cair, mas tem um benefício que é estrutural. Extrema está, grosso modo, aqui 100, 110 quilômetros de São Paulo, capital. Isso quer dizer que Extrema é mais São Paulo do que algumas cidades do interior de São Paulo, para efeito logístico. Mais rápido você fazer esse deslocamento e atender rapidamente o cliente. Eu trago esse fator porque eu vejo muita discussão em relação o que será de Extrema se um dia tirarem o benefício fiscal. Você vai ter algum ajuste de preço na locação, normal, mas o fundamento imobiliário da localização está preservado. A localização é muito boa. A localização é muito boa. Está próximo, sim, do mercado consumidor importante, São Paulo. Não é ali o raio 30, que é colado, dá para você fazer a chamada última milha, o conceito de last mile, que é aquela entrega final mais rápida, mas ainda assim é muito próximo. É muito próximo. E aí você vai pegando regiões metropolitanas de praças com consumo mais pujante. Região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Salvador, ou de Recife, de Porto Alegre. Você consegue, né, ter demanda interessante para condomínios logísticos nestas regiões. Mesmo no Rio de Janeiro, também. Só que o Rio de Janeiro tem um adendo negativo, infelizmente, que a situação de segurança acaba impondo ao ocupante custos adicionais para a segurança da operação. Operar a logística do Rio de Janeiro tem um quê a mais de custo por conta de gastos com segurança acima da média que existe em outras praças. Não é que outras praças não se gasta com segurança. Sim, se gasta. Só que no Rio esse gasto é um pouco maior, fora, né, que mesmo com esse gasto adicional, você não elimina o risco envolvendo questões de desvio de mercadoria, roubos, etc. Então isso acaba encarecendo um pouquinho a logística no Rio de Janeiro, o bolso do ocupante é um só, e aí o preço do aluguel anda um pouco mais devagar. Então é importante a gente observar esse tipo de situação. Então eu fujo do mercado do Rio? Não, você não deve fugir. Você deve ter em mente que isto existe. É importante ter alguma exposição. A gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, não é uma capital qualquer. Mas tenha em mente que o teu prêmio de entrada num ativo assim, ele é um prêmio maior do que o prêmio de entrada num ativo raio 15 ou raio 30 da cidade de São Paulo, por exemplo. Alguns fatores adicionais em relação à localização que eu gosto de frisar. E você viu que eu nem comecei ainda a debulhar o relatório, né? Via de regra, os terrenos logísticos são muito grandes. Então, a gente precisa observar 2 fatores em relação a este terreno. Potencial de expansão. Existe possibilidade de construirmos mais naves. A gente chama aquele espaço lá de armazenagem, né? Como nave. Aqui, graficamente, eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro esse conceito. Mais naves, mais espaços logísticos
neste terreno é permitido pela lei de zoneamento, tem algum projeto aprovado que já adianta bastante a coisa, faz parte do plano de negócio daquilo. Por que isso é importante? Porque o terreno já está pago. O terreno já está ali. Seria muito mais o custo do desenvolvimento da edificação. E o tempo de desenvolvimento logístico é menor do que o de escritório, especialmente se você tem um terreno, uma terraplenagem boa e o projeto, se tiver aprovado, melhor ainda. E o outro fator em relação ao terreno é o uso futuro. Como a gente, via de regra, está falando aí de regiões metropolitanas, a gente vê cada vez mais o avanço, né, da população na questão de moradia, do residencial, adensando mais essas regiões metropolitanas, porque o custo da moradia na zona mais centralizada vai subindo, e aí você vai expandindo essa ocupação para as regiões metropolitanas. Isto abre espaço para uma valorização daquele condomínio logístico, não no vértice logístico, mas para um uso futuro de conversão daquele espaço num projeto residencial. Então tem alguns terrenos que estão dentro de grandes capitais, ou ali nas cercanias, na bordinha mesmo, que tem potencial para isso para mais adiante. Talvez dependa de uma mudança de lei de zoneamento, alguns sequer disso dependem, a própria lei atual de zoneamento já permitiria, é muito mais uma questão de oferta e demanda ser ajustada para isso. Mas quando isso acontece, você destrava um valor interessantíssimo, né? Porque quando você fala de desenvolvimento residencial em um terreno, os valores que são possíveis de se materializar naquele terreno atingem outro patamar. Então o dono do terreno tem mais barganha na mesa na hora de negociar. Ele deixa de negociar o imóvel, porque a edificação sequer interessa para uma construtora, uma incorporadora, por exemplo, e passa a negociar o terreno, a terra. Ali tem muito valor. Então, observar esse tipo de nuance é importante. A localização, já tem urbanização no sentido residencial, algum comércio forte, shopping center, que normalmente ancora bem residencial no seu entorno, naquela região. Como é que vem sendo o desenvolvimento da cidade, né? Ela está avançando sentido esse condomínio logístico, uma hora chega lá. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas a gente, na hora de analisar, procura ter um olhar para alguns ativos neste sentido, porque você destrava valor adiante que sequer aparece em laudo de avaliação, esse tipo de situação. Não é líquido e certo, não é fácil, demanda tempo muitas vezes, mas para quem é genuinamente investidor de longo prazo, eu diria que invariavelmente vai ver esse tipo de situação em algum fundo imobiliário que invista, seja no segmento logístico, seja no segmento de renda urbana, que veremos ainda nesta série, porque eles possuem essa característica, né, de gatilho de destrava de valor, fazendo com que a atual edificação perca a função, porque ela dará espaço para a chamada especulação imobiliária no residencial, e aqui é uma especulação no bom sentido, né? O pessoal gosta de usar muito no pejorativo, mas dá para usar no bom sentido também. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido VILG então, já fiz aí um resumo do que você precisa observar em relação à localização. Então, o geral do fundo está aqui, cota patrimonial 113, mercado 87 na base final de agosto de 2024, um fundo que começou lá em dezembro de 18, então já tem historinha boa para contar, tá? Isso aqui não são meses de história, já são anos, mais de 150 mil cotistas. Como já tem um patrimônio aí vultuoso, ele já está nessa taxa de administração aqui, onde um pedaço é cobrado 0,75. Note que é escadinha. Até 500 milhões, os primeiros 500 milhões ele cobra 0,95. Aí passou de 500 milhões, vai até 1 bilhão, este valor, ou seja, se ele tem mais de 1 bilhão, daria 500 milhões adicionais, ele cobraria 0,85 ao ano. E aquilo que excede 1 bilhão, ele cobra 0,75% ao ano. Tem uma taxa de performance 20% dos rendimentos distribuídos que excedem a rentabilidade do IPCA mais 6% ao ano. Aí ele destaca aqui sempre no mês o que é que rolou de novas locações, enfim. Ocupação do fundo, ele dá destaque aqui 95% e você já vai entender por que ele destacou isso. Resumo macroeconômico, não vou entrar nessa parte, mas leia, porque aqui você já fica sabendo bastante sobre o que aconteceu em política e economia
no Brasil e no mundo. E aí ele destaca aqui, ó, no relatório de agosto, ele fala, olha, locamos aqui o Castelo 57 Business Park em São Roque, 100% de ocupação, então faltava um pedacinho, ele locou isso daí, e tem um fator bem legal que eu achei aqui embaixo, esse ativo ele tinha prêmio de locação, ou seja, durante um período, né, o vendedor ficou pagando um aluguel, uma renda para o proprietário, no caso o fundo. Ele foi alugando, e ele coloca aqui que quando todos os contratos estiverem rodando sem carência, porque quando você aluga no comecinho tem carência. Nos 3 primeiros meses você não me paga aluguel, paga só condomínio e IPTU. Normal, praxe de mercado. 3 meses, 4, 5, 6, depende do contrato. Quando todos os contratos estiverem sem carência, e ele coloca aqui, isso vai acontecer em dezembro de 24, a receita gerada pelo ativo, o castelo, ultrapassará o prêmio de locação. Ou seja, as locações estão sendo feitas por valor por metro quadrado acima do que o prêmio de locação estava remunerando o fundo. O que é uma notícia positiva. O gestor conseguiu ocupar todo o ativo e por valor maior do que o prêmio de locação. O ativo surpreendeu positivamente. Ele tem uma localização aqui, um imóvel também aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, região metropolitana, onde ele alugou mais um pedaço aqui, ele informou. Olha aquela questão das naves que eu informei para vocês, isso é super legal, tá vendo? Esse aqui é o ativo Caxias Park, lá em Duque de Caxias. O fundo informa que ele tem, cadê onde ele coloca aqui? 76 mil metros quadrados a BL total. E está dividido em 3 naves, ó. Você tem a nave 1 aqui, G1, você tem a nave 2 menorzinha, G2 e a nave 3. Nave 2 e nave 3 100% locada, a nave 1 está 61% locada e ele locou, essa nova locação foi essa área aqui, ó, 1.627 metros quadrados. Então, só para reforçar o que é o conceito de nave para vocês. Normalmente o condomínio logístico que permite construção de mais do que uma nave, quando você começa o projeto, você começa o projeto com uma. Testa a demanda ali, estabiliza, tem demanda para mais? Constrói a segunda, estabilizou, renda, gerando, bonitinho. Tem demanda para mais? Dá para construir lei de zoneamento, projeto tudo certinho? Sim, o custo para em pé? Para. A gente constrói outra nave. É assim que funciona. Até que você faça aí o melhor uso do terreno que for possível, certo? Essa parte da DRE depois a gente volta, histórico de distribuição, eu quero chamar a atenção aqui, prestem bem atenção nessa parte, tá? Note que ele estava distribuindo 70 centavos, depois ele caiu, fez o fundo aqui em 56 e agora vem recuperando, tá? Guarde esses números, né? Isso aconteceu entre setembro de 23 e agosto de 24, ou seja, no horizonte aí de um ano. Um ano, tá? Ele fez isso, a gente chama esse movimento de violino, né? Com a renda, né? Desceu, depois subiu. Vamos lá. Ele dá um guidance de distribuição, então o guidance dele aqui era uma banda que tinha como teto 70 centavos por cota, ele chegou a distribuir esse teto, e aí depois ele diminuiu, colocou um teto bem mais baixo aqui, um teto de 65 centavos mais ou menos por cota, é isso? É mais ou menos isso, 64, 65 centavos por cota. E aí depois ele subiu de novo esse teto agora para 67, né? Justamente naquele período mais baixo de renda, ele fechou um pouquinho esse guidance, essa previsão, guidance é previsão, não é promessa, tá? De distribuição. Por que que ele fez isso? Por que que a distribuição caiu? Por que que o guidance foi revisado para baixo? Porque tem esse cara aqui, ó. Se você tem mais vacância, não tem milagre, a renda vai cair. Por mais que existam multas ali, a não ser que sejam multas de contratos atípicos, que são multas severas, né? Às vezes o restante do contrato, né? Quando a gente fala de contrato típico, e você vai ver isso nesse fundo, a multa normalmente é pequenininha de rescisão. Isso se tiver multa, se for final de contrato, simplesmente o ocupante falou, ó, estou indo embora, aquele abraço. E aí ele teve essa vacância aqui, ó, que chegou a quase 14% da BL. E aí é hora de testar a localização, gente. Por quê? Porque o investidor, via de regra, ele infelizmente se desespera quando vê a vacância. E eu acho isso um negócio muito interessante, né? Porque se aquela pessoa compra um apartamento para alugar, sai um locatário, ela não entra em desespero pensando em vender o apartamento por 20%, 15% abaixo do que um outro proprietário no prédio acabou de vender um apartamento igualzinho e que estava alugado, ou às vezes nem estava alugado, mas ele vendeu. Vamos imaginar um número aqui, 1 milhão. Vendeu lá o apartamento 1 milhão. Aí a pessoa tem lá um outro, a planta é a mesma, o locatário saiu, e ela não cogita a possibilidade de aceitar uma proposta de 850 mil nesse apartamento. Se chega uma proposta dessa, inclusive, ela se sente ofendida.
Fala, meu apartamento vale 1 milhão, por que eu vou vender por 850 mil? Suma daqui com essa proposta. Aí quando o fundo imobiliário perde temporariamente um pedaço da renda, não é toda, tá? Um pedaço, o que é que o investidor faz? Sai vendendo a cota. E sai vendendo assim, com 10, 15% de queda. Se você observar o movimento que o VILG fez nesta janela, foi coisa desse tipo. Ele não perdeu toda a renda. Ele ficou com 14% de vacância. E aí, a hora da gente, efetivamente, grosso modo, né? 13 alguma coisa. É hora de a gente testar se a localização dos ativos realmente tem demanda para enfrentar a vacância. E o que a gente observa na sequência é que sim. Veja a ocupação subindo. Foi avançando no 89, 91, 92, 93, 95, 94,5 praticamente. E o ano ainda não acabou. Vacância faz parte da vida de um imóvel. Não adianta a gente se desesperar. Por isso que a gente preserva as boas localizações, para ver esse tipo de evento acontecer. Quando a vacância surge, rapidamente ser endereçada. Isso daqui, na minha leitura, é uma vacância que foi rapidamente endereçada. Níveis de inadimplência super tranquilo, mas tem inadimplência do aluguel? Pois é, faz parte da vida. Num portfólio grande com muitos ativos, faz parte da vida. Vacância bem rapidamente endereçada. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dos ativos aqui. Primeiras localizações, né? Você tem uma parte importante aqui do portfólio em Minas Gerais, 37%, a gente fala grosso modo aqui Extrema. Espírito Santo e São Paulo praticamente empatados aqui com 20% cada, e uma diversificação interessante aqui em outras regiões metropolitanas, né? Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco. Porque existe Brasil para além de São Paulo, né? Existe Brasil para além de São Paulo, existem consumidores para além de São Paulo. Então o VILG tem uma boa diversificação. Aqui a quantidade de ativos, né? Então a gente vê bastante ativo aqui, ó. São Paulo, por exemplo, 4 ativos. Minas, 4 ativos. No Rio tem 1. No Espírito Santo, 2. Pernambuco, 1. Pará, 1. Rio Grande do Sul, 2. Inclusive um deles foi afetado lá pela questão das enchentes, né? Olha, Eldorado do Sul, quem não ficou conhecendo essa cidade no noticiário durante a triste questão das cheias na região de Porto Alegre? Pois bem, o condomínio logístico sofreu naquele momento, por óbvio, mas a atividade segue depois disso, né? O locatário segue a operação. Então a gente precisa ter cuidado, né? Na hora que não operar notícia. Operar notícia é uma máquina poderosa de queimar dinheiro. Você tem que confiar naquela sua interpretação quando você comprou o ativo. Confia na localização, o ativo é bom, a não ser que tenha acontecido algo estrutural, e não foi um caso, né? A cheia não chegou e ficou ali estruturalmente para sempre naquele lugar. Foi conjuntural. Passou, agora é hora de ver a resiliência da localização, e a gente vem observando de forma positiva. Então a gente já viu a localização, aqui tem mais detalhes de cada um dos ativos, quem quiser baixa aí o último relatório. E cara, onde eu consigo esse relatório? Vai no Google, coloca VILG11, aí você vai chegar no site da gestora e vai pegar o último relatório. Aqui eu estou usando de agosto, você pode pegar de 24, você pode pegar versões anteriores, e se você estiver vendo este vídeo futuramente, procure uma versão mais atualizada, né? Aqui tem todos os ativos, né? Se o fundo tem 100% ou não do ativo, como está a ocupação, quem é o principal locatário, está aqui Tokstok, que passou por dificuldade financeira, o pessoal falou, e agora? Tá lá, pagando, segue a vida. Tem mais um aqui em Duque de Caxias, 76% ocupado, multilocatários, né? Tem mais um aqui em Extrema, Minas, 100% ocupado, Grupo Magalu. Tá? Então aqui você vai olhando um por um, mas eu foquei mais nessa questão de diversificação por estado, essa que é domínio de Extrema. Então você pega Extrema mais São Paulo, você está falando grosso modo aí de quase 60%, né? 58% da ABL. Segmento de atuação, logística, né? Aqui a gente fala basicamente de operador logístico, e e-commerce, 62%. Quase 2/3 do fundo destinados a isso. Transporte logístico e e-commerce, né? Mais contratos típicos do que atípicos, né? Então, aquele contrato que tem maior previsibilidade de renda tem uma menor participação aqui, só 9%. Contratos típicos dominam. Quando a gente está em ABL com localização mais premium, eu tendo a preferir o contrato típico. Porque se eu confio naquela localização, eu quero estar exposto à condição de, na revisional, capturar crescimento de aluguel. E por que eu acredito que vai ter? Porque eu estou na boa localização, no bom ativo.
tá? Mas isso não necessariamente pode ser uma verdade. Por isso que quando você monta uma carteira diversificada, você tenta mesclar. Esse portfólio tem mais típico, vou ver um outro portfólio aqui para combinar com ele, que tem um pouquinho mais de atípico, e aí você vai mesclando. Os nomes, os principais locatários. Poxa, Tokstok, 15% é a maior. Depois vem um operador logístico com 8, Ambev com 7. Então você vê, tem um só 2 dígitos. Tá bem diversificado isso daqui, bem diversificado. O que mais a gente observa aqui? Então, olha só, a gente já falou, tem 15 imóveis, né? 7 estados, mais de 590 mil metros quadrados de ABL própria, diversificando aí mais de 50 locatários. Por isso que essa é a beleza do fundo imobiliário, né? Você vai lá com uma cota que está agora custando, né, nessa data desse relatório, menos do que R$90, e você fica exposto a 15 ativos logísticos com quase 600 mil metros quadrados de área de ABL própria, exposto a mais de 50 locatários, com destaque a alguns nomes aqui, como Ambev, Netshoes, Boticário e por aí vai. Bem interessante isso, bem interessante. Já te expliquei por que a gente teve essa barrigadinha aqui na renda, por que ela voltou, as locações estão voltando, e aí a gente precisa avaliar se o preço foi machucado demais, se já voltou ou não. Isso aí é outra análise, análise de preço, né? Aqui a gente está fazendo análise de portfólio. E agora vamos dar uma olhadinha na DRE, que eu sempre peço para vocês olharem, né? Então, o resultado de imóveis aqui equivalente a 76 centavos por cota. Aí o resultado financeiro, você tem uma despesa financeira que tirou 11 centavos por cota do resultado. Nossa, Ricardo, é muito dinheiro. Por que tem isso daqui? Você já vai ver porque tem. Eu já vou te mostrar. Aí você tem a taxa de administração e gestão aqui, 7 centavos por cota. Resultado, 58 centavos por cota, mas ele distribuiu mais, Ricardo. Ele distribuiu quanto? Vamos lembrar lá? 64. Ou seja, ele fez uso de reserva, normal. Reserva está aí justamente para ser utilizada. E ele tem esse guidance, né, essa previsão de distribuir entre 60 e 67. Por quê? Porque ele já sabe dos novos contratos quando as carências vão acabando e esses locatários novos vão começar a pagar efetivamente o aluguel. E aí, esta linha aqui, ó, resultado de imóveis, tende a subir ao longo do ano. Vai ficar aí até essa lição de casa para você. Acompanhe mensalmente o relatório do VILG 11 e veja, né, se em setembro, outubro, novembro, dezembro, esta linha resultado de imóveis vai efetivamente subindo como o gestor disse que subiria. Agora, por que eu tenho essa despesa financeira aqui? Lembra da alavancagem? É importante a gente ver questões de alavancagem, né? Alavancagem quando o fundo compra um ativo com dívida. O fundo vai lá e compra um ativo com dívida. Tem alavancagem nesse fundo? Tem alavancagem. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Observe. Obrigações financeiras, 262 milhões aqui, ó. Tá no balanço do fundo, né? Então ele tem 262 milhões a pagar. Como é composto esses 262 milhões? Ó, você tem um CRI para aquisição dos ativos Fernão Dias e Privalha. Ele chama o ativo pelo nome do locatário. IPCA mais 7,5, uma taxinha mais puxada aqui. Representa 1/5 da dívida, grosso modo. A maior participação é o CRI que financiou parte da aquisição do ativo lá em Belém do Pará, IPCA mais 6,5. E o Castelo Business Park, 6,8 CRI também. Ele representa, grosso modo, ali a mesma coisa que o Fernão e o Privalha, 20%. Os dois com menor valor vencendo em janeiro de 31 e o de maior valor lá em novembro de 36. Mas este gráfico aqui embaixo, para mim, é mais importante, né? Por quê? Porque ele mostra o que existe de despesa financeira, juro, e o que existe de principal, amortização. E aí lembre-se que no pagamento de amortização do principal, o gestor ele não vai poder ficar usando ali o resultado imobiliário. Até aquele limite ali de 5% que ele vai retendo, ok, mas é isso. Então, ele tem duas alternativas. Ou ele já está carregando caixa para fazer frente a isso, ou lá na frente ele vai ter que fazer uma emissão. Aí o cenário vai ter que ajudar ele a fazer uma emissão, ou ele vai ter que vender ativo. Ele vai ter que vender ativo para fazer frente ao pagamento de dívida. Isso vale para o VILG, vale para qualquer fundo que esteja alavancado. Qualquer um. As regras são essas, tá bom? Beleza, então vamos lá, ó. 6 milhões de principal neste ano e mais 18 no ano que vem. Grosso modo aqui a gente está falando de 24, alguma coisinha, 24,4 mais ou menos. Vamos voltar lá no nosso
balancinho, vamos ver, aplicações financeiras. Caixa, a gente tem 39 milhões praticamente, ou seja, suficiente aí para fazer frente ao principal. Mas ele também tem a despesa financeira, que não é um valor trivial, né? Vai ficar corroendo ali o resultado. Então, dá para usar um pedaço desse caixa nisso também. E aí ele vai pilotando o quanto ele agride do resultado dos imóveis para pagar esse azul claro e o quanto ele tem conforto para ir usando, inclusive, caixa para isso e resultado ele vai distribuindo como dividendo ao cotista, aumentando, né, essa distribuição por cota. Isso aí é a gestão da estrutura de capital que todo gestor tem que fazer, especialmente quando ele usa do artifício de endividamento através de CRI para financiar a compra de imóvel. Aqui ele trouxe uma variável que eu achei bem interessante, receita média do aluguel. Você vê que está bem em linha com o valor de mercado. Por que isso é importante? Porque, na média, conforme os contratos forem vencendo, eu não vejo poder de barganha no locatário querendo reduzir o valor de locação para renovar, ou mesmo em revisionais, porque ele está acima do valor de mercado. Está equilibrado com o mercado aqui, tranquilo. Nível de vacância perto de 5% é um nível ok, não requer sequer luz amarela, na minha opinião. E o enxugamento de vacância mostrou, numa velocidade interessante, a força, a resiliência da qualidade e boa localização dos imóveis deste fundo, porque houve demanda para ir enxugando essa vacância com boa velocidade. Não necessariamente o locatário que saiu do imóvel X, a gente viu essa vacância ser enxugada porque este imóvel X foi alugado, não. Existem casos aqui, por exemplo, o Castelo foi sendo alugado, enxugando vacância do fundo e compensando vacância de outros imóveis, mas é justamente por isso que você compra portfólios diversificados, né? Porque em determinado momento você vai observar mais demanda em determinada área, porque o mercado decidiu expandir para aquele centro de consumo e quer mais logística naquela posição, e em outros momentos você vai ver demandas em outras áreas, né? Essa questão da alavancagem no VILG chama atenção, temos, né, que ficar sempre de olho em qualquer fundo que a gente porventura invista neste fluxo, o que é que está previsto para o próximo ano, como é que está o caixa, qual é a capacidade que o gestor tem de fazer emissão, e aí você olha diferencial de cota de mercado para cota patrimonial, porque isso é um bom termômetro para saber se o gestor vai ter condição ou não de chamar uma emissão. O mercado detesta emissão abaixo do patrimonial, então é preciso que a cota de mercado se posicione acima do patrimonial para a emissão acontecer. E pessoal, é isso. Conte para mim nos comentários o que você achou desse nosso sobrevoo num fundo de logística, olhando questões de localização, perfil de locatário, né, alguns aspectos mais detalhados ali de como o imóvel tem que ser para poder atrair os bons locatários. Umas informações que eu te passei aí para mostrar que a gente ainda é carente de ABL logística, tem muita coisa para ser construída de logística no Brasil, então, para quem acha que teve muita coisa nos últimos trimestres, não teve. E me conte, por favor, qual o próximo segmento que você quer nesta série que eu estou fazendo, detalhando relatórios gerenciais. E você percebeu, né? Percebeu que eu falei e, nossa, Ricardo, cadê o tal do dividend yield do PVP? Esses aí eu deixo para a turma que consegue falar só disso, tá? Você aqui vai aprender fundamento imobiliário de real estate. Aqui é óbvio que os números já são claros, o fundo está negociando abaixo do seu patrimonial, então ele tem um PVP menor do que 1. Isso significa que ele está barato? Não necessariamente. Precisa sentar e fazer conta, ver quanto é que você está pagando no valor por metro quadrado deste portfólio, né? Se está em linha com as últimas transações de mercado ou não. Em relação ao nosso querido dividend yield, bem, ele colocou uma tabelinha aqui de rentabilidade, né? Você vê que eu passei por ela rapidamente, mas está aqui, ele colocou a tabelinha de rentabilidade, variação da cota, enfim. Eu entendo que quando nós fazemos boa seleção de um bom portfólio e temos disciplina de preço de compra, invariavelmente você vai carregar uma renda, um nível de dividend yield satisfatório. Coloque aí para mim nos comentários o próximo segmento que você quer nessa série, destrinchando os relatórios dos fundos imobiliários, porque com certeza eu voltarei
Um grande abraço.